Olá, irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no meio de nós. Meu nome é Eliana e hoje nós falaremos sobre a história de Jó. Jó era um homem íntegro, próspero, justo, temente a Deus, abençoados com riquezas, família e saúde. Mas, como tudo pode acontecer nas nossas vidas, não foi diferente na vida de Jó. Em Jó, capítulo 1, versículos de 13 a 21, fala que Jó perdeu tudo. A passagem descreve a sequência de perdas que o afligiram, como a perda da sua riqueza, a perda de seus servos, a perda dos seus 10 filhos e a perda da sua saúde. E por que Deus permitiu que Satanás fizesse tanta maldade com Jó? Vamos refletir? Deus permitiu que Jó sofresse para provar a sua fé genuína a Satanás e ao universo espiritual, mostrando que o amor de Jó por Deus não era por interesse. Estudos revelam que o que Jó passou causaria sequelas físicas e psicológicas profundas. Jó sofreu perdas catastróficas e uma doença física terrível, que eram as feridas por todo o corpo. Tais eventos são classificados como traumas maciços. Na psicologia moderna, esse tipo de trauma leva a transtornos de estresse pós-traumático, depressão crônica, ansiedade e outras sequelas mentais. E ainda te pergunto, como se recuperar em meio aos que se dizem amigos que o julgaram como pecador? As condições de se reerguer após a grandeza do trauma e da dor é vista como improvável na experiência humana. Imagine ainda ouvir que seu sofrimento era castigo pelos pecados cometidos. Isso porque no Antigo Testamento acreditava-se que o sofrimento era punição por pecados ou desobediência às leis divinas. Mas, lembrando, Jó era um homem íntegro aos olhos de Deus, vivia em orações, temia pecar e temia entristecer o coração do Criador. Jó sempre estava preocupado se seus filhos estavam pecando, e por esse motivo sempre oferecia sacrifícios a Deus para que todos recebessem perdão. Você sabia que Deus falou com sua própria boca que Jó era um homem irrepreensível? Mesmo com todas as qualidades de Jó, ele teve que passar por essas provações. E que provações, hein? E ele nem sequer sabia por qual motivo estava passando por tais situações. E em nenhum momento renegou a Deus. Muito pelo contrário. Quando a sua esposa disse para ele renegar a Deus, Jó respondeu à altura, mandando ela ficar calado, pois ela não sabia o que estava falando. E daí a grande frase que eu adoro: Deus te deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Enfim, a perseverança e temor a Deus fez com que Jó fosse abençoado em dobro em tudo o que havia perdido. O que aprender com Jó? Bom, é fácil ter fé quando tudo está bem, mas a verdadeira fé é demonstrada quando se continua fiel a Deus, mesmo em meio a grandes
perdas e dificuldades. A história de Jó sugere que fidelidade e perseverança diante das tribulações podem resultar em restauração e crescimento espiritual duradouro. Que devemos ser fiéis a Deus em todas as circunstâncias, não apenas e tão somente nas boas. Nem sempre entenderemos os planos, os motivos e permissões de Deus em nossas vidas. Mas o correto, irmãos, é confiar que Ele tem um propósito maior. Os caminhos de Deus são perfeitos, mesmo que esses caminhos não sejam os quais escolhemos. Irmãos, Deus usa certas situações para nos moldar, para nos tornar mais resistentes, para nos fazer crescer espiritualmente. Mesmo sem entender os desígnios de Deus, façamos como Jó, confiando que Deus sempre tem algo melhor para nós. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.